Bom dia. Hebreus 2, a partir do versículo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 6. Nós estamos meditando esses dias exclusivamente que na carta aos Hebreus. Já temos 2 leituras dela na internet. Temos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia todinha. Depois, quando nós lemos também o Novo Testamento. E agora nós estamos voltando nas cartas. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venha visitá-los? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu sujeitaste debaixo dos seus pés, e a tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Então, muito bem. Jesus, quando ele apareceu para nós, ele surgiu para nós, ele veio menor do que um anjo. Por que ele estava menor do que o anjo? Ele estava como humano. Jesus estava aqui no mundo como um ser humano, como um ser humano, um homem normal. Ele estava aqui como um ser carnal. Ou seja, menor do que os anjos. Inferior aos anjos. Você olha, porque os anjos superior, ele não é. Nós jamais somos iguais aos anjos. Então Jesus, ele estava menor que o anjo. Presta atenção. Quem para que com eles se importem? E o filho de Adão para que venha visitá-los? Porque todos nós, seres humanos, somos descendentes de Adão. Da terra. Adão foi feito da terra, do barro. Então, desta maneira, nós vemos que Jesus estava ali como carne, como ser humano, descendente de Adão, por causa de Maria, que era carnal. Então, olha bem, o que Deus está falando. Então, Jesus veio como ser humano, como qualquer outro, ele não venceria. Para ele ter o poder de poder nos comprar, ele teve que vir como ser humano, experimentar, passar tudo aquilo que nós passaríamos, mas ele não caiu em tentação, ele não pecou. Jesus em nenhum momento pecou. Ele resistiu todas as tentações, todas as provocações. O início do ministério dele, Deus enviou-o para o deserto, mas ele ali resistiu todas as tentações. E foi vencedor. Foi feito um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Por que glória e honra? Porque depois que ele morreu, ressuscitou, tudo, presta atenção, é tudo, não tem, tanto no céu, na terra, mas todo sujeitou debaixo dos pés dele, tudo é ele é o Senhor. E todo joelho tem que se dobrar diante dele, qualquer parte tem que sujeitar ele. E ao sujeitar
todo o universo, tudo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Não existe nada, não. Isso aí não está sujeito a Jesus, não. Tudo está sujeito a ele. Deus entregou tudo para ele. Ele venceu. Ele é o Senhor. Quem que é o Senhor? Aquele que veio como carne, veio ter a condição dele inferior aos anjos. O Senhor exaltou acima de tudo, de todos. Mas nós ainda não vemos hoje, contudo, ainda não vemos que todas as coisas estão submissas a ele. Por que não vemos? Porque nós não conseguimos entender o porquê este mundo que nós vivemos, esse mundo que jaz no maligno, ou seja, está morto no diabo, está então nas mãos do diabo. Ah, mas por que isso? Porque Deus assim quis até o momento certo. Tudo é o Senhor. E nós veremos que tudo, como nós falamos, nós vamos ver tudo que existe hoje, céu, terra, lua, tudo ser destruído, cai tudo no momento. Que Ele é o Senhor. E aqueles que não se submetem a Ele hoje, depois vão padecer. Ele vai enviar para o sofrimento eterno. Jesus é coroado de honra e glória, por quê? Por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Ele passou pela morte, em benefício de toda a humanidade. Entretanto, a maioria não aceita. A maioria o rejeitaram. Ele morreu para nos dar vida. Esse povo que Jesus veio para salvar, foi esse povo que o matou. Foi esse povo que o condenou. Foi esse mesmo povo. O versículo 10 fala assim: ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Então preste atenção. Para dar glória, convinha que Deus, por intermédio de quem? De Jesus. Por intermédio de Jesus, que tudo veio a existir. Tudo só existiu, tudo, absolutamente tudo, através de Jesus. Tudo existiu pela palavra. Nós viemos falando sobre isso. Quem que é a palavra? É Jesus. Ele é a palavra. Ele é o Verbo. O Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. A palavra se revestiu de carne, habitou entre nós. Ele. E o que aconteceu? Para que fosse retornar tudo perfeito, foi necessário que ele derramasse o seu sangue, que ele morresse, que ele sofresse, para que nós pudéssemos ter vida. Tudo é ele. Foi por essa maneira. Foi perfeito por meio do sofrimento. O autor da salvação deles, o autor da nossa salvação, teve que sofrer, passar por tudo, para que pudéssemos ser salvos. Essa que é a realidade. Versículo 11. Assim, tanto que santifica, quanto os que são santificados, advém de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Quem santifica? Deus. Quem são santificados? Nós. Por quê? Por Deus através de Jesus. Então, automaticamente, nós somos irmãos de Jesus. Filho de Deus com irmão de Jesus. Ah, então todos não. Todos aqueles que o aceita viver, se submeter a ele,
viver em conformidade com a palavra dele. Jesus foi vencedor porque ele foi obediente. E obediente até a morte. A morte em cruz. Agora nós queremos falar que somos filhos dele, não queremos viver em obediência? Não, não somos. E isso aí Jesus não reconhece como irmãos. Sermos irmãos de Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, se nós estivermos em conformidade com a vontade dele, com a palavra dele. O versículo 12, ele declara, o próprio Senhor Jesus disse: vou anunciar o teu nome, falando com Deus, aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus falou com o Pai: vou anunciar o teu nome, meus irmãos. Ele anunciou. E você que ouve, você que compreendeu, aceitou esse evangelho, entenda uma coisa: aceitar não é você levantar a mãozinha, não, eu aceito o Senhor Jesus como meu irmão, não. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Aceitar é você submeter a ele. Concordar com ele. Isso sim. Jesus não envergonha de chamar de irmãos. Ele declara: vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. E mais, porei nele a minha confiança. E outra vez ele afirma: aqui estou eu, com os filhos que Deus me concedeu. Nós, quando somos chamados por Deus conhece os nossos corações, sabe quando nós temos um coração temente, voltado para Ele, nós o respeitamos, nós o amamos, Ele nos chama, nos mostra a palavra, nos entrega nas mãos de Jesus. Agora, quando não é o Senhor que traz, não é Jesus que trouxe, como Jesus disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vás e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus também disse: aqueles que o Senhor me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Ah, pastor, por que fulano e Bertano está lá no mundo, eles não aceitam Jesus, não entendem? Porque o Senhor não deu. O Senhor não deu para Jesus. O Senhor não os trouxe. Se eu estou na presença do Senhor hoje, não é porque eu quis, não é porque eu achei o Senhor, mas o Senhor me achou, o Senhor me trouxe. Nós sabemos disso porque nós tememos, nós respeitamos, nós queremos viver a palavra dele, mesmo não importa o quanto estejamos sofrendo, não importa o quanto somos ridicularizados pelo mundo, mas sabemos que não existe outro caminho. O único caminho é o Senhor. Porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus. Vem, porque Ele está no Pai. Não é vai, não. Vem. Ninguém vem ao Pai, se não for por Ele. Pensa nisso. Nós lemos hoje até o capítulo 2, até o versículo 13. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 14. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo: leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.